Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Safra 2022 de café pode ficar abaixo do esperado e preocupa o setor. Todo mundo que está fechando a safra colheu muito menos café do que esperava. Preço do leite pago ao produtor pode ter alterações no mês de agosto e chegar a R$ 3,50 o litro. Produtores rurais buscam novas alternativas em meio à crise de fertilizantes. Pelo alto custo que está o fertilizante hoje, o produtor não pode ter perda. Então, qualquer perda que ele tiver, ele está perdendo muito dinheiro. E para ele não ter essa perda, nada mais do que a utilização do calcário. Pesquisadores da Embrapa do Distrito Federal avançam na pesquisa para combater a pior praga do cafezal, o bicho mineiro. Nós abrimos a edição de hoje para falar sobre a pesquisa desenvolvida pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia do Distrito Federal, que estuda o genoma do bicho mineiro para entender sobre essa praga que é responsável pela perda de até 70% da produção de café. O bicho mineiro é considerado por produtores e até mesmo pelos cientistas a pior praga da cafeicultura. E uma nova pesquisa da Embrapa tem buscado novas formas de combate a ele. A pesquisa é uma iniciativa da Embrapa Recursos Genéticos, que anunciou a geração de dados do genoma completo do inseto. O genoma é um conjunto de informações que a gente obtém pelo DNA do organismo. No caso, é o bicho mineiro, é um inseto conhecido como Leucoptera coffeera, o nome científico. E, além do DNA, eu gostaria de acrescentar que nós também fizemos outras análises nesse nível molecular em relação ao RNA e às proteínas. Então, nós temos um conjunto grande de informações que nós podemos explorar agora, procurando ativos para desenvolver produtos biotecnológicos, ou seja, produtos que possam ajudar no combate à praga, no manejo da resistência à praga, no controle, e que possam beneficiar os produtores pequenos, médios, grandes produtores de café em diversas condições, seja da espécie arábica, seja da espécie canéfora, que são as duas espécies comerciais do café. Então, nós temos essa possibilidade para diversas regiões produtoras que estão enfrentando o problema com essa praga. O bicho mineiro é responsável por comprometer a qualidade dos grãos e gerar perdas entre 30% e 70% da produção. Mas o grande obstáculo no combate à praga, até então, era a falta de informações detalhadas sobre a sequência genômica do inseto, fora as dificuldades em driblar os mecanismos de resistência em relação aos inseticidas disponíveis no mercado. Uma dificuldade com o uso dos inseticidas químicos convencionais é que, com o tempo, ocorre muito o desenvolvimento de populações resistentes a campo. Então, os insetos que não morrem com a aplicação daquele produto, eles conseguem se reproduzir e são insetos que vão ter menos sensibilidade àquela química. Isso gera um aumento do custo de produção, porque o produtor aplica o produto achando que vai ter um efeito e não é observado esse efeito. Geralmente, o produtor faz mais aplicações desse mesmo produto, entra com outros produtos. Então, se nós tivermos as sequências que estão relacionadas a esses mecanismos de resistência do inseto, nós podemos buscar genes que nos permitam desenvolver monitoramento diagnóstico, por exemplo. Nós podemos fazer um levantamento a campo do que está acontecendo nesse sentido e evitar aplicar produtos que não vão ter o efeito esperado. Então, isso gera já uma redução na aplicação desnecessária dos inseticidas. E agora, os pesquisadores passaram a trabalhar com os dados do genoma, o que permite um melhor conhecimento não só do comportamento da mariposinha, como também da lagarta. A pesquisadora fala da possibilidade a partir dos rodízios de manejo. Ter uma assertividade a campo no momento certo de aplicar aquele produto. Pode ser que depois de 2 anos, por exemplo, em que existia resistência naquele campo para um determinado inseticida, esse quadro se reverta. Nós também conseguimos identificar isso pelo monitoramento das populações dos insetos. Então, esse é um dos exemplos dos desdobramentos dessa pesquisa. Outro exemplo é a busca de genes-alvo. Nós podemos identificar genes que sejam essenciais para o metabolismo do inseto, que eles não conseguem se desenvolver
se aqueles genes não estiverem ativos. Então, nós podemos fazer também com biotecnologia produtos que sejam de uso tópico, que sejam aplicados na lavoura e consigam dificultar o desenvolvimento do inseto e assim reduzir as populações. Então, nós imaginamos soluções mais sustentáveis, que tenham menos riscos à saúde humana, menos riscos ao ambiente de contaminação, que possam gerar um produto de melhor qualidade, com menos contaminações químicas, com menos impedimentos fitossanitários. E segundo a pesquisadora Érica, junto à iniciativa privada, a Embrapa tem avançado também com novas possibilidades de soluções de inovação no combate ao bicho mineiro. Nós já temos algumas ideias em andamento, nós pretendemos fazer novas colaborações, inclusive junto à iniciativa privada, para termos produtos disponíveis a campo o quanto antes, e algumas pesquisas já em andamento, tem uma perspectiva mais próxima, e outras que a gente venha desenvolvendo, nós estamos abertos a fazer parcerias e fazer avançar essas possibilidades de soluções de inovação. A crise dos fertilizantes tem feito os produtores se movimentarem em busca de alternativas para o cuidado com a lavoura. A utilização do calcário pode ser essencial para melhorar a absorção de nutrientes. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Calcário Agrícola, a Abracal, o consumo de calcário no Brasil aumentou cerca de 4,6% nos últimos 2 anos. Entre as muitas razões, a crise dos fertilizantes colaborou para uma busca maior em muitas fazendas. O produtor e também engenheiro agrônomo Rodrigo Geraldo explica o uso em sua propriedade. A gente utilizou 10 toneladas por hectare. A gente fez uma incorporação desse calcário a uma profundidade até 40 centímetros, usando grade, aradora. E a gente percebeu que essa construção desse perfil aumenta essa fertilidade e com isso os resultados aumentam de produtividade. O calcário agrícola não substitui o uso do fertilizante, mas potencializa a chegada de nutrientes até as plantas. E é isso que tem ficado claro em meio a essa crise. Pelo alto custo que está o fertilizante hoje, o produtor não pode ter perda. Então, qualquer perda que ele tiver, ele está perdendo muito dinheiro. Para ele não ter essa perda, nada mais do que a utilização do calcário. Ele usando o calcário, ele vai elevar para a faixa ideal, que é de pH de 6 a 6,5. Com isso, o resultado do aproveitamento do adubo pode chegar aí próximo a 95%. O engenheiro destaca pontos importantes na busca de um calcário de qualidade. Muitos produtores se preocupam muito com PRNT e uma das coisas que eu acho mais importante no calcário é o PN, que é a parte química do calcário, o que ele tem de cálcio e o que ele tem de magnésio. Além do PRNT também, que é importante, que é um número que mede o tempo que o calcário vai reagir, o tempo de reação dele, mas mais importante do que o PRNT é o PN. Vale lembrarmos que todo produtor que decide pelo investimento precisa antes da realização de uma análise de solo, que vai definir a quantidade ideal e a melhor forma de aplicação desse calcário. O calcário, para ele ter uma boa correção, tem que ter umidade, tem que ter uma chuva. Então, quanto antes puder utilizar o calcário, é melhor, porque você pega as primeiras chuvas que tiver, você já pega elas e o calcário já começa a reagir no solo. E vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do agronegócio.